Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Saudades. O tema da aula de hoje da tia Sandra é o continente europeu, tá certo? Então, sem perca de tempo, vamos aí para o nosso primeiro slide. Uma península chamada Europa, certo? Tia, uma península chamada Europa? Sim. Vamos entender aí o porquê, tá bom? Localizada na ponta ocidental da Eurásia, que faz parte de um bloco de terras denominado continente Euro-Afro-Asiático, tá bem? Em virtude das suas características históricas, sociais e políticas, a Europa apresenta profundas diferenças dentro de um bloco de terras da Eurásia, constituindo-se, portanto, em um continente singular. Essas diferenças humanas que distinguem a Europa do restante da Eurásia são resultado de um longo processo de construção histórica que remota à antiguidade clássica greco-romana. Berço da moderna ciência e do pensamento progressista, ninguém não estudou isso na aula de história, né, o ano passado, foi protagonista do desenvolvimento de revoluções em todos os campos sociais, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Europa, natureza profundamente modificada. Vamos entender um pouco. Com área territorial bastante modesta, 10,3 milhões de quilômetros quadrados, o continente europeu apresenta uma natureza bastante alterada, em virtude do processo de desenvolvimento econômico e da exploração do meio físico, iniciados com a Revolução Industrial no século XVIII. A produção do espaço europeu foi facilitada pelas características da geografia litorânea, certo? Vamos às principais penínsulas. Península Escandinava, Suécia, Noruega e Finlândia, onde ela se localiza. Península da Jutlândia ou Dinamarca e parte do território da Alemanha. Península Itálica, Gênova e Veneza. Península Balcânica. É o elo de ligação entre o Ocidente e o Oriente do próprio continente. Península Ibérica, nós conhecemos muito bem, onde se localiza Portugal e Espanha, ok? Vamos então dar uma olhadinha aí no nosso próximo slide. Mares, oceanos e ilhas. A Europa é banhada pelos mares Negro, Cáspio e Mediterrâneo. Entre o sudeste e o sul do continente, pelos mares do Norte e Báltico, ao norte, e pelo Oceano Atlântico ao leste, quase todos interligados por canais e estreitos, tá bem? Historicamente ligada aos mares e oceanos que a circundam, a população europeia produziu várias cidades portuárias e industriais. Tia, por quê? Vamos entender, ó. Foram bastante importantes para o crescimento econômico do continente, tá certo? Não menos importantes para o desenvolvimento regional do que as áreas continentais, também as mais inúmeras ilhas serviram de pontos estratégicos para a interligação econômica e cultural da Europa, certo? Vamos aí para o nosso próximo slide. Relevo modificado e hidrografia superutilizada. O relevo do continente europeu é caracterizado por antagonismos, que colocam lado a lado áreas baixas e elevadas e cadeias de montanha. No espaço europeu predominam as planícies, localizadas amplamente na região centro-oriental. Suas médias altimétricas não superam os 200 metros. É cortado por diversos rios, como o Danúbio, certo? O Danúbio nasce na Alemanha e seu percurso inclui 8 países até desembocar no Mar Negro. Na porção mediterrânea, localizada ao sul, encontram-se algumas regiões mais elevadas do continente europeu, uma série de montanhas, como os Pirineus, os Alpes, os Carpatos e o Cáucaso. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo slide. Ao sul das imponentes áreas montanhosas, encontramos outras regiões bastante elevadas, denominadas montanhas mediterrâneas. Entre elas, podemos destacar os Montes Apeninos, na Itália, os Alpes Dináricos e os Balcãs.
Nessas regiões, aliás, nessas áreas elevadas, podemos destacar também o rio Pó, que é o rio que se encontra aí na imagem ao lado, tá bem? Na porção norte, o rio Reno, que é a fronteira aí entre a França e a Alemanha. Rio Tamisa, em Londres, na Inglaterra. Rio Sena, que banha Paris, na França. E o rio Volga, que é o rio mais extenso da Europa, sendo a maior parte dele navegável. Nasce no Planalto de Valdai, na Rússia, e deságua no Mar Cáspio. Ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Principais ambientes clima-botânicos da Europa. O norte da Europa abrange a Península Escandinava e o norte da Rússia. Nessa região predomina o clima polar. A tundra, formação típica da área, só aparece no curto verão. Mais ao sul desse ambiente encontramos o clima subpolar. Esse clima limitador produziu uma das formações vegetais que mais sofreu depredação no continente europeu, a taiga, ou floresta boreal. Na porção central do continente europeu, predomina o clima temperado continental. Nesse clima, encontramos uma vegetação herbácea, gramínea, capim, denominada estepe. Na extremidade ocidental da Europa, surge, pela influência do Oceano Atlântico, o clima temperado oceânico. Essas características climáticas produziram a formação vegetal de floresta temperada, certo? Vamos dar uma olhada no próximo slide. As áreas mais visitadas pelos turistas na Europa apresentam climas completamente opostos, frio de altitude ou alpino e mediterrâneo. O clima alpino é encontrado nas regiões elevadas e altas cadeias de montanhas do continente. Já o clima mediterrâneo se espalha na parte sul da Europa, recebendo forte influência do mar, que lhe dá o nome, e das massas de ar secas provenientes do deserto do Saara. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aí no nosso próximo slide. Qualidade de vida e envelhecimento da Europa, certo? A população europeia sofre atualmente com um crescimento populacional bastante lento, que começou a ocorrer com o fim da transição demográfica, ou seja, a Europa superou o estágio de crescimento populacional, em que as taxas de natalidade e mortalidade são bastante elevadas. Esse fato é decorrente dos avanços científicos e tecnológicos produzidos pela Revolução Industrial Europeia, certo? As taxas de mortalidade baixas são reflexo da elevada longevidade, resultante da excelente qualidade de vida e do bem-estar social alcançado por esses países, pessoal. Envelhecimento e declínio populacional. O fechamento do período de transição demográfica acarretou em uma acentuada queda no crescimento vegetativo. A ampliação da qualidade de vida e expectativa de vida da maioria da população europeia tem ocasionado um envelhecimento progressivo da população, tá certo? Vamos aí para o nosso próximo slide. Redução da mão de obra e ampliação dos gastos sociais. O baixíssimo crescimento populacional europeu desencadeou uma série de consequências desastrosas. A mais séria é a diminuição da força de trabalho. Segundo estimativas, já não bastasse a insuficiência do quantitativo da PEA, que é a população economicamente ativa, os governos de diferentes estados europeus enfrentam outros graves problemas, como a redução da arrecadação e o aumento no número de aposentadorias e despesas com programas sociais, tá certo? Imigração e natalismo. Um dos fatores que amenizam a queda da força produtiva nativa europeia é a constante imigração. Esse fato começou com a reconstrução do espaço econômico e social no pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Posteriormente, com a força da União Europeia, alguns governos enxergavam a imigração de forma complacente, mas as imigrações ilegais começaram a se multiplicar, criando um clima de desconfiança e animosidade, infelizmente.
Mas a população europeia, ou seja, a população nativa, por sua vez, passou a hostilizar a população imigrante, né? Tipo, por que foi que isso aí aconteceu? Pessoal, porque começou a ocorrer também aquelas disputas em relação ao mercado de trabalho. Então, isso aí começou a trazer um clima de hostilidade, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Dúvidas, falem comigo depois. Beijos para todos.